Olá, e nós estamos de volta aqui para mais um bate-papo desse projeto que é sensacional, que é o prêmio Gegé de Ioiá. É muito mais que um prêmio, muito mais que um certificado ou um troféu, né? É um propósito. E eu estou aqui com duas estrelas deste mundo maravilhoso, que é falar também sobre a questão da negritude, do negro mato-grossense, brasileiro, de todas essas histórias. Estou aqui diante de duas grandes histórias, que é o professor Valdir Bertulho. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa é um tarde. prazer ser entrevistado por você. Exatamente. Um ícone da imprensa. Muito obrigado, né? Como nós estamos na internet, é boa tarde, bom dia, boa noite, né? A hora Exatamente. Que a pessoa acessar, nós o momento lá. de acesso. Exatamente, o momento de acesso. É. E o professor Ray Quintê, professor de capoeira e nascido aí no Candomblé. Tudo bem, professor? Muito bem, boa tarde a todos. E como o professor falou, realmente é uma honra estar aqui diante de novo para dar uma entrevista. A honra é toda minha, ter essa oportunidade, né, de contar histórias, né? Ele demarca a cultura nossa, é extremamente importante. Né? E como cresceu a capoeira, né? Exatamente. Dignidade nossa. Exato. Inclusive, professor, o senhor está aí com o berimbau, que é um dos símbolos, né? O símbolo maior da capoeira. Mostra pra gente aí um pouquinho já desse som, pra gente já começar meio que bailando aqui e tal, apesar de estarmos sentados, mas... O berimbau é acompanhado de uma cabaça, uma pedra, uma baqueta e um cachixi. Essa cabaça é aquela cabaça de pescoço que o pessoal usa para fazer queijo. Exatamente. Essa é a cabaça de pescoço. Ela é do cipó, né? Que nasce de cipó. Não é daquela árvore, que é aquela cabaça redonda, não, né? Essa realmente é pescoço. Então ela que dá a ressonância todinha ao som do berimbau. A caixa... É fortíssimo, né? O som dele é tão encantador. É muito bom. Agora o senhor tem, aí no berimbau, o senhor tem aí uma varinha, tem nas mãos, o que o senhor tem? Mostra todo esse processo aí, esse complexo. Cachixi? Cachixi. É quem dá realmente um espaço de demarcação. E essa é a baqueta no qual se tira o som do arame. O arame ele não pode ser queimado, o arame é tirado do pneu que tem que ser vivo, né? Não pode ser queimado. Ah, vocês retiram do pneu, de carro? De carro. Ah, entendi. Então a gente retira o pneu. Tem todo um trabalho aí a partir desse processo, é um processo, né? E essa é uma madeira própria que realmente Guatambu, que se tira aqui em Mato Grosso, é uma madeira muito boa para berimbau. Guatambu, conheço Guatambu. E a cabaça, né, que de pescoço, você falou, realmente é a melhor cabaça para tirar o som do berimbau. E essa pedra é uma pedra não comum, porque essa aqui é uma pedra aço, uma pedra ferro, uma pedra diferente, então é uma pedra que realmente parece um ferro. Onde que se colhe essa pedra? Essa pedra, ela é lapidada, ela é mineral mesmo, uma tirada normal da natureza, e depois ela tem uma lapidação. Para ficar desse movimento. Para ficar anatômica, podemos dizer assim. Exatamente. Existem outros ritmos, além desse que o senhor fez? Tem. A capoeira tem muitos ritmos, né? E cada ritmo de cada um toque simboliza um certo jogo. Então, para jogar capoeira, quem só tem que jogar realmente é um ritmo que o berimbau toca. Então, o capoeirista sabe exatamente em que ritmo que ele vai entrar a partir do berimbau. A partir do berimbau. Por isso que dizem que quem comanda a roda é o berimbau, mas realmente na mão de quem sabe manusear o berimbau. Porque se tocar errado, aí não sai a capoeira também, né? O toque antigo, que é o tradicional, é o toque de Angola, que a pessoa, quando aprendeu capoeira, aprendeu dentro das senzalas. Realmente de uma certa cobrança de movimentos lentos, né? Então a capoeira começa ali devagarzinho, como se fosse uma criança que estivesse crescendo. Aí depois do jogo vai subindo, pegando tamanho e vai subindo o ritmo, que é um instrumento grande. Esse foi o Angola, agora o instrumento grande.
Bravo, muito bom, muito bom. Agora, professor, o senhor tem uma formação, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso. Sim, já tem 14 anos aposentado. Mas o senhor tem uma história na luta aí pela causa e buscando levar uma vida mais digna para as pessoas, de uma forma geral, não é mesmo, professor? Sim, sim. De um lado, a minha trajetória na universidade, como sanitarista, eu vim de experiências de trabalho na luta e na construção do SUS desde a década de 80, né, quando trabalhamos com a estruturação e proposição dele com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, lá no Paraná. E, posteriormente, eu fiz concurso aqui no Departamento de Medicina da Universidade Federal, né, onde prossegui a carreira voltado para a saúde pública, na área de epidemiologia e controle de doenças, planejamento e avaliação de sistemas de saúde, mas, sobretudo, debruçado sobre as doenças coletivas da população, que esse é o objeto da saúde pública, do sanitarista, né? E dos projetos que permeiam todo o processo que organiza a atenção da demanda à saúde da população, especialmente aqueles que têm menor acesso, né? E daí também a nossa luta enquanto negro na perspectiva da dignidade, né? Nós ouvimos aqui um instrumento que mexe com nossa emoção e orgulho, né, sobre nossa história de resistência. Perfeitamente. Saúde. É o som da resistência. É o som da resistência. Um dos sons da resistência. Exatamente. Exato. Né? Tá? E daí o que nós avançamos é exatamente para a discussão de políticas que o Estado brasileiro poderia colocar, né? Quer dizer, se o SUS é uma luta também, especialmente para a população negra e a população desfavorecida desse país, e que está em ameaça, inclusive, de perder essa perspectiva de alta cobertura qualificada para nosso povo, né? Ele vem ser um elemento, né, que impõe a perspectiva de dar continuidade a essa política pública, e nós estamos num embate muito grande hoje por essa política, né? Por se tratar de um projeto, de um plano, né? Exatamente. Extremamente importante e que por si só já representa. Para a população. Você vê, até aqui, por exemplo, já se fala em terceirizar, em privatizar o SUS, compreende? E, obviamente, nós nos colocamos nas concepções rigorosamente contrários a essa perspectiva, né? Claro. E ali naquela mesa já estávamos com as pautas da luta pelas cotas raciais, né? Eu entrei no movimento negro unificado no início da década de 80, ele foi criado em 78, né? E na sequência, no Paraná, fundamos também o Grupo de União e Consciência Negra, né? Essas questões colocadas, a minha perspectiva profissional, né? Elas vieram ligadas, né, à minha perspectiva de afirmação da população negra dentro das políticas públicas que devem ser empenhadas para ela em nosso país. Agora, o senhor começou a falar já a partir de uma certa época da sua vida, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Perfeito. Eu quero chamar aqui essa questão desse movimento negro da capoeira, do candomblé, né? Como é que você vê? Em que perspectiva está isso aí hoje, em Mato Grosso, por exemplo? Mato Grosso cresceu bastante em questão a isso, né? Quando nós chegamos aqui em 73, meu pai veio baiano de Itabuna e nós morávamos em Curitiba. E eu nasci aqui por um acaso, muito antes, quando ele visitava Cuiabá. Eu sou cuiabano, em 64. E quando eu tinha 9 anos, ele veio para Cuiabá para fundar o candomblé aqui, em 73. E era coisa discriminada, muito discriminada. Era ou ainda é? Na verdade, ainda é, nunca deixa de ser. Mas diante do que era, realmente mudou muito. Estamos aí, não vou dizer 90%,
mas uns 80%. Tem muita discriminação ainda da religião, a religião em si, mas a capoeira nem tanto. E quando nós chegamos aqui, o candomblé era muito discriminado. Era uma coisa conhecida como algo muito maléfico. E a capoeira, nesse tempo, quando eu cheguei, tinha muita vontade de aprender capoeira. Eu comecei capoeira com 12 anos com o mestre Heron. Meu grande abraço ao mestre Heron, que foi que me encaminhou na capoeira. E grande mestre. Grande mestre Heron. E essa pessoa, tudo que deu realmente na capoeira, devo muito a ele. Meu mestre, um grande abraço e muito obrigado pela caminhada que me sustentou. Que linda homenagem. Então, o mestre Heron me ensinou a capoeira e nesse tempo a capoeira também era discriminada. As pessoas, os abadás que hoje em dia a gente confecciona tão muito bonito, antigamente era com a calça de algodoim. Acho que se não me engano esse é o nome. Às vezes utilizava inclusive o pano de saco. Exatamente, era esses panos de saco que a gente utilizava para fazer as calças. E quando as pessoas viam a gente jogando capoeira, era uma coisa de maluco, né? Coisa de negro e discriminado demais. Hoje em dia a capoeira é algo tão lindo de se ver que realmente está em todos os cantos e abriu umas brechas muito boa em questão da população negra. A capoeira é uma das partes do candomblé, uma das partes que caminham juntas, porque o candomblé é uma religião que nasceu antes e a capoeira criou-se dentro dela. Por isso as pessoas falam, capoeira e candomblé tem alguma coisa a ver? Não. Entre a religião não, mas deve muito a ela, porque as forças do negro para lutar veio através da crença dos seus orixás dentro dela. E eles aprendiam capoeira se dedicando à força que vinham desses elementos da natureza, que são os orixás. Então, queira ou não queira, tem um certo ligamento. Mas em si, hoje em dia, como está o candomblé em Cuiabá e a capoeira, está aí parabéns. Agora, o senhor falou aí, inicialmente, nessa discriminação, né, as pessoas olhavam de forma assim, desconfiadas da capoeira. Eu vou falar aqui com o professor. Como nós dissemos, né? O senhor começou a falar a partir de um certo nível da sua vida, sim, mas tem uma história de quando o senhor foi estudar na escola modelo, né? Sim, comecei o senhor começou curso primário, na escola né? modelo Barão. E lá o senhor também passou por alguns momentos ali já era que bastante forte a expressão do racismo, né? De que forma? Como que ela surgia ali? Como que ela ocorria? O senhor tinha quantos anos na época? Eu fiquei lá estudando dos 7 aos 10 anos. Certo. Dos 7 aos 10 anos, né? E nessa época, grandes e boas professoras, né? Não tinham professores homens, né? Sim, só professoras. Tanto que depois criaram os cursos de normalista, porque teria que ser só professora. Né? Uma coisa boa para a mulher, obviamente. Né? Aquela escola normal, chamada escola normal. Da escola normal, né? Sabe? Então ali, o que acontecia, na verdade, era um encontro entre uma minoria negra, parda, como queriam chamar, certo? Com uma elite branca da elite chamada Sociedade Cuiabana. Sim. Né? E é que nós vamos, então, adentrar, né, ali ocorreu uma pauta de preconceito bastante expressiva. Né? Muitas pessoas que estão aí hoje, que são profissionais, que foram meus colegas, né, brancos, muitos, a maioria não, mas muitos participavam mesmo ostensivamente de fazer chacotas com negros. Éramos alvos de chacota. Quando? Eu nasci em 48, eu estava com 10 anos, né? Com 8 anos, 7 anos, 8 anos, certo? 50. E como é que o senhor passou por essa primeira barreira? 55, né? Passamos bem, porque, por incrível que pareça, né? Inclusive na universidade, né? Por incrível que pareça, a gente tem que tentar ser o melhor, sabe? É praticamente uma imposição, né? Quem é você? Nós temos que falar na nossa expressão nesse meio, né? Como que a gente interpreta as demandas que estão colocadas para nós, né? Nunca perder a energia. Infelizmente, ali, ainda garoto, começa uma disputa, né? Uma disputa que é exatamente
primeiro de afirmação que você traz aqui nessa ancestralidade, né? E eu quero lembrar também da Umbanda, que tem uma expressão extremamente grande, né? E das expressões da cura da doença, que o campo da saúde pública também tem muito respeito e estuda também, né? Nesta época, em Cuiabá, muitos não acreditavam que acontecia isso, né? Minha professora foi professora Corina e professora Carolina, na escola modelo Barão do Melgaço, no curso primário do primeiro ao quarto ano. Por falar ainda um pouco nessa linha, a capoeira ela nasceu das senzalas. E por que ela nasceu por ali? Ela nasceu por ali porque realmente era um modo de resistência à sua liberdade, né? O negro, ele queria, sendo escravo, ele procurava uma forma de ter suas forças para se libertar. Como se libertar? Ele tem que lutar para isso. E para isso, para lutar, precisava ter uma luta. Eles precisavam criar uma luta. E realmente começaram a desenvolver um estilo de um modo de lutar a partir de alguns movimentos que tinham em Angola, de uma dança chamada Ngolo. E dessa dança ele começou a colocar o movimento, que era um movimento de zebra, de chutes, tudinho dentro da capoeira. E colocou para disfarçar, para ser disfarçada, não vi como era o movimento de luta, ele colocaram a ginga, que é um movimento bailado. Mas a ginga ela foi tirada realmente de uma grande rainha, uma rainha negra, que era africana, guerreira, e para isso tinha que ter um nome forte, e colocaram o nome de ginga, que era a rainha ginga. Era o nome da rainha, né? Da rainha. E as pessoas não sabem disso, né? Falar assim, esse cara tem ginga. Esse cara tem ginga. E a ginga é justamente o nome de uma rainha. De uma rainha. Aí tem aquela história de que ela era um pouco mais baixa, né? Ela varria mais, até porque a senzala também era baixa, né? Uma forma de repressão até a altura da Exatamente. Senzala. Então, como a capoeira, o lugar era baixo, eles tinham que manejar mais baixinho o movimento rasteiro. Por isso que nasceu a Angola, é um movimento mais baixo, mais rasteiro, porque não tem como ele se erguer muito. E não tinha acrobacia justamente porque não tem como pular. Então foi desenvolvida totalmente mais no chão. Com o passar do tempo, o mestre Bimba pegou e desenvolveu um modo mais aberto, muito mais rápido e alto, e desenvolveu acrobacias dentro dela. Certo, mestre Bimba da Bahia. Da Bahia. Certo. Agora, o senhor é filho de quilombola, né? Outra resistência. A minha avó Leopoldina, né, era de um quilombo lá no chamado Morrinho, na Várzea Grande, né? Certo. E o povo, principalmente do papai, porque da mamãe estava plotado dentro da Várzea Grande, né? Ele vivia naquele território que há mais de 200 anos que viviam ali, né? E começaram a ser expulsos das suas terras, né? E nós passávamos todas as nossas férias, nós íamos, papai, mamãe, todo mundo, de carro de boi, lá para o sítio Sossego, né? O Sossego era um território remanescente de quilombo. E o Morrinho era baixo, onde nasceu minha avó Leopoldina, ou seja, meu povo todo, do parte do papai, era daquele território até o Livramento, né? Sim. O que é o que eu vi, foram coisas encantadoras. A gente vivia dos peixes do rio Bento Gomes, né? Que hoje já está praticamente extensivamente poluído e com a nascente praticamente destruída. Destruída, quase que inválida. Exatamente. Não, um peixe, um piscoso, muito peixe, né? A gente, quer dizer, sobrevivia da produção toda ali, né? De trocas, né? Sobrevivia de trocas, né? E vinha para Várzea Grande fazer farinha. Acordávamos 3 horas da manhã para fazer farinha, ralar mandioca. A criançada tinha papéis específicos na confecção de farinha, né? Certo? E era uma verdadeira festa, então, esse encontro, mas era um encontro permanente, porque nós só estávamos lá nos períodos de férias, que eram 4 meses. Né? Então, professor, mas e quem é que expulsava? Quem expulsava eram os proprietários de terra que estavam indo no sentido do Livramento e se apropriando dessas terras. Por exemplo, as terras do Morrinho,
onde vivia a vovó Leopoldina e todo o povo. E ainda vive gente nossa lá, no Morrinho. E do Sossego, né? Sossego não existe mais nada, é só boi, né? As comunidades que viveram ali, né? Foram mandadas embora. Por exemplo, aquele território, ele foi invadido pelo grupo do Liste Monteiro, né? Que tinha fazenda ali e foi se apropriando aquelas terras todas devolutas que já estavam ocupadas mais do que centenariamente, né? Para você ter uma ideia, o meu povo ali do Sossego, ele foi expulso e houve resistência, né? As mulheres procuraram, principalmente as idosas, procuraram conter, né? Certo? Mas não conseguiram. Inclusive, Deodato ficou... Essa história não é contada, mas é contada oralmente, né? Tá? Ele ficou 3 dias esperando passar para eliminar, né, o comandante da invasão das terras. Da invasão das terras, né? Aí o próprio povo, as mulheres principalmente, idosas todas, descobriram onde ele estava na tocaia, amarraram ele, pearam e trouxeram, né? E foram expulsos para o Livramento, para uma terra só de pedregulho. Deram a eles uma terra, como para os outros fizeram isso. Sim. Tá? Então não tinha como sobreviver, né? Nós continuamos lá. Lá o canto era o canto do cururu, o canto do siriri, a guarda das festas de santo, né? Coisa grande. E esse território imenso que emenda com o Livramento, Poconé e Cáceres, é o território, eixo da nossa cultura básica da Baixada, sabe? Aí, de Vaza Grande, da ida deste meu povo, do Sossego e parte do Morrinho, tiveram que, por necessidade, ir para Vaza Grande. E foram para a sobrevivência porque estavam passando fome. Exato. Não tinha como produzir naquela terra de Livramento que foi dada a eles, né? A ponto, por exemplo, de muitas pessoas da minha família, primas, eu mesmo saber e ver, de terem que se submeter à prostituição naquela época, justamente, para poder ajudar a família na sobrevivência, né? Ou seja, aí muitos foram ser pedreiro, era um povo sendo esmagado, né? Exatamente. Isso o senhor disse muito bem. E essa história não é contada. Não é contada. Isso é um problema sério. E não é registrada. Não né? é registrada. O senhor disse muito bem, né? Livramento, Poconé, Cáceres. Eu sou de Cáceres, conheci uma comunidade negra que trabalhava com farinha e amendoim. Então, essa conexão. Exatamente. Tinha assim, um senhor que chegava na cidade oferecendo minduim. Nós tivemos agora, antes de ontem, em um grande ato lá em Cáceres, porque a minha luta foi nos campos da saúde e ambiente, né? Sim. E o Rio Paraguai, você viu que virou um filete d'água, como você falou. O Bento Gomes nem se fala, de onde meu povo viveu, né? Tá? Quer dizer, foi um ato muito lindo, muito importante lá em Cáceres, né? E que nós tivemos uma participação importante. Depois fomos a um grande debate na Câmara de Vereadores, né? Sabe? E aí você volta a ver a população negra excluída nesse processo, a população indígena excluída nesse processo. Perfeitamente. Agora, ainda assim, a resistência continua e você tem um projeto, né, para a formação de capoeiristas. Sim. Como é que é o nosso projeto? A Dança do Guerreiro. A Dança do Guerreiro. Um projeto chamado A Dança do Guerreiro. Que nome significativo, né? Como é que você desenvolve esse projeto? Você tem ajuda? Como é que é? Não temos ajuda. A ajuda vem realmente dos pais dos alunos. Então, e da minha profissão também, no qual tiro dinheiro também para manter o projeto. Não temos patrocínio, não temos nada. Mas gostaríamos, né? Que sempre seria muito bom ter um patrocínio. Você é empresário que está aí, né, nos acompanhando, dá uma olhada nisso aqui, é importante. Que legal, né? Porque essa é gente apaixonada pelo que faz, sabe? Primeiro, de solidariedade mesmo. Exatamente. Impressionante. Sem dúvida. Tá, e você tem quantos alunos? No total tenho 26 alunos treinando. Sim. Já formou professores? Já tem 3 professores formados.
Um está em São Vicente, o outro tá, a minha irmã também formada professora, agora está passeando, está longe daqui, está em Cancún, no México. Um abração para ela. E uma professora também que é personal trainer também, é a professora Felina, que também me ajuda bastante. Então, sozinho realmente não tinha condições e preciso realmente dessas pessoas para me ajudar. São meus braços direitos. Ainda mais com as crianças, crianças dão trabalho, mas é muito bom estar com elas. É verdade, muito sem dúvida nenhuma, né? Agora, professor, o senhor, além dessa militância, desse trabalho aí na saúde pública, o senhor é muito ligado à cultura, e eu já, vi o senhor assim, em rodas de... Desde criança, o eixo da cultura está penetrado em mim. Por isso que eu relatei. E como é que o senhor entende, que o senhor vê neste momento... houve uma evolução, como é que está o interesse por essa cultura? Pelas rodas de cururueiros, pelos trabalhos que são realizados? Sim, eu acho que tem muito espaço para percorrer, né? Mas foi conquistado bastante exposição, né? Para marcar essa nossa cultura, né? Inclusive, eu fui nessa trajetória da cultura, inclusive eu dou curso ainda na universidade, que eu fui também professor da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, onde eu também fiz minhas formações, né? Certo? Né? Então, essa abertura que se coloca como uma necessidade para nós, né? Traz o eixo da cultura como um ponto essencial. Sim. Essencial, né? Especialmente na construção, reconstrução, reafirmação da nossa luta por igualdade, né? Da nossa luta por espaço digno na sociedade. Né? A cultura tem sido um eixo extremamente importante, né? De mostra, né? Da nossa riqueza de vida, né? E da nossa possibilidade, né? De demarcar espaços sociais. Vem avançando já de 2 décadas para cá, nas políticas públicas, essa possibilidade, né? Por exemplo, o primeiro projeto de lei de cultura, que se chamava Lei Hermes de Abreu, que foi aprovado, foi o projeto que eu elaborei junto com Lúcia Conceição Palma, né? Uma ativista da cultura, atriz de muita qualidade, né? E que demarca a nossa cuiabania também, né? Esse projeto foi o Festival Mato Grossense de Cururu e Siriri. Há quantos anos? Né? Foi aprovado, foi o primeiro projeto aprovado pela lei, assinado por mim e Lúcia Palma. Né? E quando nós fomos à captação, tivemos muito problema e deixados de lado. Daí, há algum tempo, Justino Astrevo pediu-me licença para utilizar o projeto, que começou, então, a retomada do Cururu e Siriri, e foi uma força onde as políticas culturais estavam se expressando, né? E a Prefeitura Municipal, nessa gestão que Justino foi secretário, colocou em evidência e colocou, né? Inclusive fui jurado durante 5 festivais, né? Com muito orgulho. Exato. E ali os grupos se apresentaram com muita capacidade, muitos grupos. Né? Muitos grupos. Eram quantos dias? 3 dias? Sim, foi 3 dias. Né? Era 3 dias de festival, né? De festival. E com uma programação extensa, com muitos grupos se apresentando. Eu me lembro perfeitamente. Mas esse projeto parou? Como que está? Qual a situação desse projeto? Que não deveria ter parado. Não deveria ter parado. Ou foi a pandemia? Ele parou primeiro antes. A pandemia deu um corte muito grande. Né? Eu digo que nós sairemos outros dessa pandemia, porque também digo como sanitarista, nós ainda temos que nos cuidar muito mesmo, né? Continuar com os cuidados de prevenção, máscaras, né? Mas
antes disso, né, já começou a recrudescer. Eu acho que avançou muito, né, essa perspectiva da cultura ser uma política importante, né, a ser financiada pelo setor público. Mas os recursos, ascendentemente, têm sido praticamente insignificantes na frente de outras políticas, porque a cultura, ela é eixo que permeia a saúde, que permeia a educação, né, enquanto políticas setoriais essenciais e outras políticas, né? Então, ela tem uma função de aglutinação, né? E nesse sentido, é preciso que os estados e municípios intensifiquem. Alguns municípios têm trabalhado, sim, significativamente, né? No norte, para cá, Primavera, outros que a gente tem conhecimento, né? Em Cáceres, no nosso território pantaneiro, compreende? Sim. Mas que o Estado não tem colocado uma perspectiva, digamos que, pelo menos equitativa, de orçamento trazer um isso é extremamente apoio importante. digno. Então, essa é uma luta que a gente tem que empreender nas agendas de governo. De governo. Perfeitamente. Agora, o senhor já tentou, por exemplo, algum financiamento para realizar o seu trabalho com a garotada? Não tentei. Por que o senhor não pensou dessa forma? Estou falando, eu teve uma ajuda bastante, que eu ganhei um projeto de mestre de cultura. Teve um prêmio que foi muito bom. Nossa, comprei uniformes, comprei instrumentos, comprei material, tudinho, para a garotada, tudinho treinar. Foi uma excelente ajuda. E eu realmente tenho vontade de progredir mais ainda, mas eu não vivo, não é somente eles que têm, né? Para mim, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho minha mãe, tenho um local que é onde desenvolvo o trabalho. Sim. É um gasto tremendo em questão de água, luz, necessidade de dia. Então, essas vertentes todinho me tiram um gasto fora de série. Se não fosse a profissão que eu tenho, realmente é uma coisa, ficaria meio... Qual que é a sua profissão? Eu sou bombeiro militar. Bombeiro militar. E presto serviço no CIOPAER, em Várzea Grande. O senhor coloca do bolso, então, para manter, né? Pra manter. Mais uma vez, vamos dizer, olha, gente, está na hora de patrocinar, trazer uma ajuda, né? Para manter um projeto como esse. E nós tivemos agora a aprovação da Lei Paulo Gustavo. Né? Que é mais um aporte, né? Nessa perspectiva, né? A equidade precisa ser colocada nisso. Né? E nós trabalhamos muito esse conceito desde o campo da cultura, o campo da saúde, né? Quer dizer, dar mais a quem tem menos. Né? Falta essa perspectiva. Essa visão, né? Que tem que ser bastante ampliada. Não é mesmo? E como é que era o seu trabalho do candomblé? Eu comecei candomblé com 5 anos de idade. Isso vem de família, né? Eu sou de uma tradição de família candomblé. Foi passado de geração em geração, que a minha bisavó, meu bisavô, eles eram africanos. Minha bisavó da Nigéria e meu bisavô de Moçambique. E foi passada a religião para pai, de avô, para pai, para mim. E o único interessado nessa família toda fui eu. Comecei aos 5 anos para ser Muxicungama, que quer dizer o tocador do atabaque. Sim. O Muxicungama, ele tem um processo grande de conhecimento, muito amplo, porque ele é, bem dizer, a segunda pessoa depois do Babalorixá. E o tempo vai passando e ele torna-se um mestre tanto da percussão de tocar o instrumento, quanto também dos cânticos e do idioma. É complicado falar, mas realmente não tem como. Tem que gostar e tem que realmente se impor como paixão. Candomblé é um foco de fé. Não só candomblé, mas todas as religiões. E manter sua fé e seu foco todo naquilo que se deseja é algo realmente que está difícil hoje em dia. As pessoas procuram a religião mais por lado financeiro. É complicado. Aí é triste, né? É triste. É muito triste. Então, nós já estamos caminhando para o final da nossa roda de conversa. E o Jejé de Ioiá? Jejé de Ioiá, uma figura, para mim, quase mítica, né? Porque meu pai era amigo dele desde cedo, né? Sim. E
quando ele conseguiu... eu o conheci porque eu fui interno no Colégio Salesiano quando saí do curso primário. Certo. Do curso primário, né? Uhum. E Jejé fazia o curso de alfaiate lá. Ele fez o curso profissional de alfaiate, que tinha de sapateiro, tinha várias profissões, né, que eles formavam, né? E Jejé fez o curso de alfaiate, né? E ainda beirava outras coisas. Ele era muito inteligente, já era tido assim ali naquele meio, né, sabe? E eu particularmente, né, tive o privilégio então de ter o contato com ele desde criança, né, desde o pós-primário, né? Desde o pós-primário. É uma homenagem, então, que... É uma que homenagem que faltava, uma homenagem encantadora, né? Porque, apesar de que essa sociedade, digamos, esta elite, essa mesma elite que eu falava, que já no meu primário nos chamava de negros sujos e outras coisas, né? Essa parte dessa elite, né? Seria injusto, né, dizer que era geral, né, certo, né? Essa mesma elite, né, ela passou a depender de Jejé depois que ele se tornou colunista social. Era uma disputa das chamadas madames para aparecerem nas colunas, e isso era um instrumento de poder. Só que ele era de um sarcasmo não manifesto abertamente, muito forte, uma pessoa de uma inteligência incrível e que soube acumular poder, certo? Sem que percebessem que ele estava... Por meio da informação. Exatamente, por meio da informação. Mas as pessoas, incrível. Mas as pessoas sentiam, né, que ali existia esse poder, né? Então, acho que a partir desse momento ele passa a ser respeitado de uma forma bem contundente, né? Isso. E já naquela época ele era chamado a atenção pelos mestres e clérigos, né? Porque ele já se referia à ancestralidade afro. Ele já se referia, época. Certo? E sofreu castigos lá, sim. Certo? A gente não sabia muito porque era uma coisa meio separada. Digamos que era uma categoria inferior de internos que estava lá, gratuito, e que, né, na verdade, produziam, né? Ele chegou a estudar para ser padre? Não. Não, né? Não chegou. Há quem diga que ele estudou, seria padre. Não, o que eu sei é que ele pensou em fazer isso. Entendi. Né? E o que eu sei também, dito, inclusive a mim, porque eu sempre fui curioso e também de fatos sociais, que naquela época eu nem sabia o que era um fato social. Sim. Né? Ele já dizia que esse espaço não caberia a ele por causa do preconceito, porque eles não respeitavam o negro. O negro jamais poderia chegar nem a mestre. Ele dizia isso lá no colégio. Na época. Eu vou seguir aqui o quê? Né? Certo? Ele era à frente do seu tempo. Você é alfaiate lá, e ele foi um profissional extremamente competente. Né? Ele era competente em tudo que ele fazia. Agora, e o Jejé de Ioiá para você? Eu tive muito pouca conversa com o Jejé de Ioiá. Quem conheceu ele bastante foi meu pai. Uhum. Então, meu pai era um amigo dele também. Meu pai e minha mãe foram muito amigos dele. Mas eu conversei pouco com o Jejé de Ioiá. Mas conheço, lembro muito dele. Figura realmente extravagante, todo imponente, erguido, tudinho. Ele era realmente bem solto. Jejé de Ioiá é um movimento que hoje em dia é um tipo de pessoa que hoje em dia a pessoa fala atrevida, né? Sim. Atrevida. Porque realmente Jejé de Ioiá, ele não baixava a cabeça para ninguém, ele se impunha do jeito que ele falava e não queria saber, e pronto, acabou o papo, era daquele jeito. O Jejé de Ioiá era uma pessoa que realmente deu uma abertura realmente para a pessoa ter poder de falar sobre sua cor, sobre sua origem, sobre a raça e sobre a religião. Porque ele abriu portas realmente para as pessoas realmente se imporem e colocar à frente aquilo que desejava falar sobre a cultura do negro. Jejé de Ioiá é uma pessoa realmente muito carismática para as pessoas. E
E eu fico até honrado de estar presente hoje de um prêmio com o Gegé de Oiá. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho muita honra, né? A história de vida dele, né, é uma história marcante, né? Ainda bem que um grupo jovem, que a gente espera muito dessa juventude, enfim, veio olhar para Gegé, né, como uma figura importante pela sua história de vida. Né? É uma pessoa marcante, né, e que eu tenho profundo orgulho, né, e muita coisa a falar. Gegé de Oiá, saúdo sua dignidade. Olha, muito obrigado pelo bate-papo. Foi assim muito rica a nossa conversa, né? E que tenhamos então outras oportunidades para debater esse assunto, para o desenvolvimento da sociedade como um todo, não é mesmo? Perfeito. Exatamente. Então, para encerrar, eu quero que o senhor traz aí um som, já naquele momento assim que a capoeira está pegando fogo. Como é que seria? Isso. Sem berimbau. Vamos lá, professor. Viva, bravo, obrigado. Magnífico. Demais. Gente, um beijão, muito obrigado aí, tá? Beijo.